Nessa videoaula eu vou falar um pouquinho sobre teorias ácido-base, começando pela teoria de Arrhenius. Vou ler rapidamente com vocês aqui. Então, o ácido é uma substância que aumenta a concentração de H+, íons hidrogênio na solução, e uma base é uma substância que aumenta a concentração de íons hidróxido na solução. Então vamos lá. Aqui está o criador dessa proposta. Essa proposta é do final do século XIX. Eu preciso buscar o trabalho original dele porque, na verdade, os livros não dizem tudo. Por que eu estou falando isso? Bom, pense bem, o hidrogênio, você sabe, um próton, um elétron, um elétron, e o íon hidrogênio, que seria o H+, seria simplesmente um próton. Ele não tinha toda a informação que nós dispomos hoje na época, final do século XIX, porque o hidrogênio foi, o próton foi descoberto em 1920 por Rutherford. Então, mas enfim, os livros de hoje trazem a teoria de Arrhenius, no final do século XIX, o resumo dela como basicamente ácido libera íons hidrogênio em solução. E base, bases liberam íons hidróxido em solução. Então vamos ver lá, por exemplo, ionização de ácidos segundo Arrhenius. Você tem lá, por exemplo, ácido clorídrico, que é um ácido forte, HCl, em água. O processo de ionização liberaria então como único cátion o íon hidrogênio, e o ânion é o cloreto. Se você tivesse, por exemplo, H2SO4, segundo essa teoria aqui de Arrhenius, você teria então a liberação de H+, aquoso, mais o hidrogênio sulfato. Estou colocando assim porque os dois prótons, eles não são liberados, digamos assim, ao mesmo tempo. O primeiro próton, a primeira ionização sempre é mais forte. Então você teria uma segunda ionização aqui, HSO4 menos, produzindo H+, aquoso, mais SO4, 2 menos. Esse H+ aquoso é uma super simplificação. Daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso. Bom, então aqui exemplos de ácidos, digamos assim, ácidos segundo essa teoria de Arrhenius. Agora eu vou falar sobre bases segundo essa teoria. Então, as bases segundo essa teoria de Arrhenius seriam essas bases inorgânicas, digamos assim, clássicas que nós conhecemos. Por exemplo, hidróxido de sódio, NaOH. Hidróxido de sódio, vocês sabem que é um sólido iônico em meio aquoso. Você vai ter a dissociação dos íons em sódio e íon hidróxido, OH-. Bom, vamos ver uma teoria mais geral, uma teoria ácido-base mais geral e mais útil, que explique melhor o comportamento de ácidos e bases. Então a nossa próxima teoria é a teoria de Bronsted. Vou chegar lá no ponto que eu gostaria de chegar. Aqui estão os dois cientistas que em 1923 aproximadamente propuseram
essa teoria ácido-base, que é conhecida como teoria de Bronsted. Esse Bronsted era, se não me engano, sueco, e esse Lowry era inglês. Bronsted, Lowry. Então aqui, segundo essa teoria, nós devemos enxergar ácidos e bases sempre sob a ótica da reação ácido-base. Então, digamos assim, o ácido, ele doa próton na reação ácido-base. A base recebe próton na reação ácido-base. Então, vou tentar explicar para vocês desenhando aqui, acho que vai ficar mais fácil. Imagine um ácido clássico que vocês devem conhecer, tipo ácido clorídrico, HCl. Na verdade, o HCl é um gás, cloreto de hidrogênio. Na indústria, certamente eles pressurizam esse gás na superfície da água e ele se dissolve massivamente na solução, produzindo o que se conhece por ácido clorídrico, que seria HCl em meio aquoso. Bom, esse HCl é uma molécula polar. O hidrogênio está ligado ao cloro pelo compartilhamento de um par de elétrons. O cloro é mais eletronegativo, então você tem uma carga parcial negativa no átomo de cloro, uma carga parcial positiva no átomo de hidrogênio. Então os elétrons estão mais próximos do átomo de cloro do que no átomo de hidrogênio. Agora imagine que essas moléculas de HCl se dissolvem em água. Então você tem inúmeras moléculas de água por lá. O que vai acontecer é que as moléculas de água, que são polares, vão interagir com o HCl. Então lembra que o oxigênio da água tem dois pares de elétrons isolados que não foram usados no compartilhamento, não foram usados na ligação química, nas ligações químicas com os átomos de hidrogênio, e o oxigênio tem uma carga parcial negativa, ele é mais eletronegativo que os átomos de hidrogênio. Então você pode imaginar assim, olha, esse átomo de oxigênio vai receber esse próton hidrogênio do ácido. Então eu vou desenhar aqui, vou até mudar de cor a minha canetinha para ficar mais clara. Então você imagina assim, esse hidrogênio sai do ácido sem o seu elétron. Então ele sai na forma de próton hidrogênio e ele se liga ao oxigênio através desse par de elétrons que não estava compartilhado. Então disso você vai ter agora o oxigênio formando 3 ligações. Eu não vou me preocupar nesse momento com geometria molecular. Como o oxigênio recebeu um próton, então você tem isso aqui, a carga positiva no oxigênio. Mais o outro ânion, que é o Cl-, porque o cloro ficou com o elétron do hidrogênio. Então isso aqui é o íon hidrônio. Hidrônio. Bom, poderia representar essa equação dessa maneira aqui, HCl, aquoso, processo de ionização do ácido, mais H2O, líquido, e aí você vai ter H3O mais aquoso, que é o íon hidrônio, mais Cl menos aquoso. Eu coloquei uma flecha aqui com um único sentido, tentando enfatizar que o HCl, ácido clorídrico, é um ácido forte e que o equilíbrio químico está fortemente deslocado para a direita, ou seja, para efeitos práticos, a reação se completa. Bom, vejamos. Nesse aspecto, você pode seguir esse modelo e escrever, por exemplo, a equação de ionização do ácido sulfúrico dessa maneira aqui, H2SO4, ácido sulfúrico
que é um ácido diprótico, tem 2 hidrogênios ionizáveis, então ele vai participar de uma reação ácido-base com a água, onde a água é a base, ela recebe prótons, e o H2SO4 é o ácido. Então, como produto, você tem H3O mais aqui, aquoso e o hidrônio, mais o respectivo ânion, HSO4, menos aquoso. E aí você tem a segunda etapa do processo de ionização, a segunda ionização. A primeira ionização sempre é mais intensa, a segunda ionização já é mais complicada. A segunda ionização, digamos assim, é mais fraca, como eu poderia dizer isso? É menos espontânea. Bom, então você tem lá H2O líquido, aqui é aquoso, e aí você vai ter o H3O mais aquoso, mais o SO4 menos aquoso. Bom, daqui a pouco eu volto com mais uma videoaula para detalhar um pouco melhor a teoria ácido-base de Bronsted-Lowry. Até lá!